Fernando, bem-vindo ao primeiro episódio do VoaCast. Você vai abrir os nossos trabalhos aí. Não precisa apresentar o Fernando, é uma referência no nosso mundo aqui. Além de um excelente profissional, uma pessoa ímpar, né? Um cara de uma educação, de uma família que dá... Já falei pro pai dele, né? O orgulho que tem de ter um filho desse, pra gente é orgulho de receber aqui. Imagina, muito obrigado. Eu que te agradeço, uma honra para mim estar aqui do seu lado e iniciando, né, esse trabalho. Vamos lá. Lembrando, sou seu copiloto, você vai ser o Pilot Flying e eu vou ser o Pilot Monitoring. Tá. O que é isso? O Fernando vai voar, vai tomar conta da aviação toda aqui, na parte de pilotagem, perfil lateral e vertical, e eu vou estar aqui para ajudar e ele comandar as ações para não perder o controle do avião. Combinado? Combinado. Combinado. Vamos Vou lá chamar então Torre Santos Dumont, é o Aero 123. Aero 123, Torre Santos Dumont, está autorizada a decolagem, pista 20 da esquerda. Fernandinho, primeira Muito pergunta bem. para você. Por que o aero por trás da aviação? Eu gosto de aviação desde sempre, né? Desde que eu me conheço por gente, me tornei piloto de avião com 18 anos e me formei em aviação, né? Então a minha área de formação com o objetivo de me tornar um piloto de um equipamento como esse daqui. Esse era o meu objetivo de vida. Acabei indo para outras áreas, né? Me dediquei muito ao audiovisual, que sempre foi uma outra paixão na minha vida. E por conta disso, acabei não seguindo como um piloto profissional na aviação, piloto de linha aérea, e acabei me dedicando à produção audiovisual. Chegou um momento que eu estava já determinado a produzir programas para a TV. Eu tinha essa abertura, tinha alguns caminhos para fazer isso, e um dos programas que eu tinha como projeto dentro da minha empresa, que era uma produtora de audiovisual, era um programa sobre aviação, justamente para eu unir o útil ao agradável. Então, um assunto que eu gosto, conheço, né? Confesso que hoje eu já aprendi muito mais com o Aero por Trás da Aviação do que eu sabia quando eu comecei o Aero por Trás da Aviação, porque, querendo ou não, eu era um piloto determinado aí para a linha aérea, então eu conhecia mais sobre esse assunto e era um piloto de avião pequeno, então eu conhecia a pilotagem de aviões de pequeno porte e o conceito da linha aérea, né? E outras coisas mais como curioso. E claro que você, quanto mais você se envolve com a aviação, mais apaixonado você fica, né? E aí eu uni o útil ao agradável, isso foi em 2013, que eu comecei a produzir o Aero por Trás da Aviação para ser um programa para TV. Estreou de fato na TV, né, no grupo da Globosat. E aí o negócio foi tomando um rumo muito legal, muito diferente do que eu imaginava lá no começo, para chegar até onde a gente chegou hoje. Deixa eu voltar a pergunta um pouquinho. Por que avião? Você tem parentes na aviação, alguma coisa? Não Nada. tem. Quem nada, foi, deu um nada. acidente, um tomou na infância, bateu a cabeça, Bateu a cabeça, né? uma coisa assim Aí qualquer. ficou assim, né? Ficou meio maluco. Não, meu pai sempre me incentivou. Meu pai não é da aviação, não tenho ninguém na família que seja da aviação. Mas quando eu era criança, eu gostava, porque eu acho que é uma coisa que está em toda criança, né? Porque o avião é uma coisa que chama muita atenção, né? E eu com isso comecei a querer ficar cada vez mais próximo, eu frequentava já muito Ubatuba naquela época que tem um aeroporto lá, e aviões que lançavam paraquedistas, né? Então eu comecei a ficar cada vez mais próximo, até que o meu pai começou a me incentivar também, né? Nunca falou, não, você não vai ser, muito pelo contrário, o que eu precisava, ele me falava, não, vai por esse caminho então. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo negócio. E na época que eu comecei, não tinha internet, não tinha programas de TV, tinha revista, né? Então eu comprava as revistas da época e fui me inteirando cada vez mais sobre o assunto. Então foi uma coisa que partiu de mim mesmo. E hoje eu fico muito feliz de ver que o trabalho que eu faço atinge aquelas crianças que um dia eu fui, né? Então isso para mim é muito gratificante. E qual é o seu barato de voar? Cada pessoa tem alguma coisa que atrai mais no ato de voar, né? A gente está comercial, eventualmente, eu não sei se é o voar em si, o estilo de vida, Sim. uma coisa qualquer. Qual é o seu barato para voar? O que te atraiu? É barulho? É movimento? É sensação de liberdade? O que tocou teu coração? É movimento, sensação de liberdade, deslocamento rápido. É uma coisa que eu gosto, apesar de eu voar um avião lento, mas se você comparar com outros meios de transporte terrestre, é um deslocamento rápido. E eu acho que o movimento do voo, para mim, é muito gostoso, né? Então, você fazer curva, tanto é que eu não gosto, quer dizer, não é que eu não gosto, eu gosto de todas as etapas do voo, mas o estar voando, como a gente está aqui, olhando a paisagem, que é uma coisa que eu gosto muito de ver tudo por cima, é bacana, mas a decolagem e o pouso é o que eu mais gosto.
por causa da movimentação, dos procedimentos, eu acho isso sensacional. Então, a minha mulher não gosta muito de ser mosca de aeroporto, né, que é coisa de piloto. Ela, não, se é para voar, é para ir para algum lugar. Podemos ir, mas acho que só de você decolar e pousar e ficar fazendo aquilo o dia inteiro no aeroporto, já é legal. E para mim é o que eu gosto de fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, você acha voar seguro? 100%. Por quê? Com certeza é o método mais seguro. Olha, quando você está num avião como um Boeing 737, ou que você está acostumado a voar o 77, você está voando muito alto, você não tem muita referência de proximidade das coisas. Quando você voa na aviação que eu estou acostumado, que você está mais baixo, desviando de urubu, né? A segurança que a gente sente comparado com qualquer outro tipo de meio de transporte e a facilidade e a liberdade que você tem é o que mais me atrai. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de ir para Santa Catarina ou para Ubatuba de avião. Eu acho muito mais seguro porque eu sei que ninguém vai bater em mim, ninguém vai bater na minha traseira, ninguém vai me fechar. Eu tenho total visão do que está acontecendo, eu não estou preso em uma faixa e eu não tenho que estar o 100% do tempo, que é o que acontece quando você está dirigindo o carro, olhando para frente, olhando para a estrada. No avião, em voo de cruzeiro, você tem total liberdade de olhar para o lado, de, né, sair um pouco do olhar 100% para frente segurando o manche. Principalmente o avião que está com o piloto automático ativado. Eu não estou dizendo que a gente não está olhando o que está fazendo, né? Mas Claro. estou dizendo que não é uma atenção 100% do tempo com o olhar parado para frente como a gente faz o carro. É totalmente diferente, né? Então, isso se torna muito mais seguro, porque você está voando longe de outros tráfegos, comparado com o carro. E o fato de você ter, né, a premissa do CNIPA, né, o homem em meio à máquina, que se você tem esses 3 pontos, essas 3 pernas do tripé alinhadas, você está voando com o tempo favorável para aquele equipamento que está voando, você tem o treinamento correto para voar naquelas condições, naquele equipamento, e o seu equipamento está com a manutenção em dia, a sua vida é para sempre, né? Você não vai ter problema. Pode ter uma adversidade ou outra, tal, mas você não vai alinhar vários fatores para resultar em um problema, um acidente, alguma coisa desse tipo. Então, você combinando todas essas questões, torna o voo algo extremamente seguro e extremamente prazeroso. Ou seja, toda coisa muito boa traz uma responsabilidade enorme junto, né? Sim, Tudo que você falou demonstra que você é 100% dono do que você faz quando está voando. sim. Ou seja, faz as escolhas todas. Uhum. Que por um lado resulta uma responsabilidade enorme de escolher bem, Exatamente. certo? E a gente vê que tem colegas que não têm essa acessibilidade que você tem, fazem más escolhas. Por exemplo, você escolhe o tempo que você voa em condições meteorológicas. Sim, Você escolhe a maneira que você vai operar o teu avião, o limite que você vai usar dele ou não. Exato. Você tem 100% de liberdade para fazê-lo. Às vezes a gente entende isso como risco adicional. sim, sem dúvida, porque é a responsabilidade do piloto, do operador, que é diferente da linha aérea. Na linha aérea, as decisões, elas não são, claro, quem voa, a decisão é sua, mas decisão de operação, se você vai poder decolar ou não, em fatores externos que saem do avião, pode chegar uma informação para você, me corrija se eu Sim. estiver errado, mas chega uma informação, você não vai sair ou a tripulação é substituída, sei lá, alguma coisa pode acontecer, né? Na aviação geral, não. Eu, como dono do avião, por exemplo, num aeroporto, num aeródromo que não é controlado, que não tem um administrador olhando o que você está fazendo. Se eu quiser, no aeródromo que o meu avião fica angarado, que é uma pista de grama, que não é balizada noturna, não tem procedimento IFR, se eu quiser, 9 horas da noite, com o tempo fechado, decolar, eu posso. É dentro da regra? Não, mas eu posso. Ninguém está me impedindo. Então é um fator realmente que pode agravar a situação. E o que leva o cidadão a decolar de noite dessa pista, nessa condição, colocando a família dentro do avião? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, cara. Não sei. Não sei. Eu sou uma pessoa que tenho medo de determinadas operações. Então, assim, eu sei do meu limite. Eu sei que eu tenho um equipamento que não voa IFR. Eu tenho medo de entrar numa nuvem e ter desorientação espacial. Por mais que o meu avião tenha um horizonte artificial, eu tenho um. Sim. E se aquilo lá para, do nada? E se, por ironia do destino, naquele momento que eu estou dentro da nuvem, resolve ter uma pane elétrica? E eu faço o quê? Né? Então eu sou um cara que tenho medo disso. Eu tenho medo de não manter o meu avião em condições, de não seguir todas as manutenções. Passa aí 200 horas, está tudo certo. Eu não consigo. Eu não consigo voar se eu não vejo que a coisa está 100% segura. E eu acho que é o medo que segura.
E acho que muitas vezes quando a gente fala, fulano é muito experiente, como é que ele conseguiu entrar numa situação X? Talvez o excesso de experiência acaba tirando esse medo que separa a gente de fazer uma operação porque a gente fala, não, eu preciso fazer de maneira correta. Fala, não, eu faço isso tantas vezes, eu tô com isso daí com o pé nas costas, né? E aviação a gente não pode pensar assim. A gente não pode pensar, eu tenho 30 anos de experiência, então tá. É aí que vai dar problema. Ou seja, eu vou falar em avionês, certo? Você mitigou o risco de forma proativa. Vou repetir, você mitigou o risco de forma proativa. O que é? O Fernando não opera dessa forma. Então você não tem o risco é mitigado, você não sai do chão, zero risco, vai continuar podendo voar, passear no Ubatuba, indo para Florianópolis, para onde for com o seu avião, com total segurança, porque você respeita o que você está fazendo. Exatamente. Concordo com você. A experiência é uma faca dos gumes, né? Exatamente. Ela te favorece em muita coisa, mas desfavorece em outras coisas. Eu acho, Fernando, essa é a minha opinião, que a cultura aeronáutica é que pega. É o cara não entender que pode acontecer, a forma que ele pode fazer isso sem correr um risco maior em fazer. Exato. Você falou de Ubatuba, né? A gente teve um acidente recente em Ubatuba muito grave. Agradeço a Deus se a gente vive de lá, foi um verdadeiro milagre. Sim. Milagre mesmo, né? E um aviador experiente, um avião sofisticado, um avião a jato, né? Uma pista com coisas mais complicadas. É lógico que a gente deixa o CENIPA para entender o que aconteceu. Sim. Mas, de novo, eu brinco que o acidente ou que o risco muito grande é como se fosse uma feijoada, né? É pezinho de porco, aí você vai bota, misturando, exatamente, vai pondo né? os Colocou ingredientes. Pezinho de porco, colocou uma carne seca, colocou linha de porco lá, botou feijão, bomba, o bagulho complicou. É isso mesmo. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, principalmente quando você fala de equipamentos mais complexos, né? E eu acho que a complexidade do equipamento é importante a gente dizer, não é em função da quantidade de botão que tem na cabine ou até o tipo de motor que ele está voando, né? Acho que cada equipamento tem o seu grau de complexidade. O piloto ele tem que saber conhecer bem aquela máquina, conhecer as limitações da sua máquina, independente da operação que ele vai fazer. Então, se é uma aeronave que voa por instrumento ou que não voa por instrumento, ele tem que saber onde que ele pode ir, né? E é o que a gente estava até conversando antes, né? Você é um comandante de um avião heavy, um Boeing 777, pesado, grande. Eu sou um piloto de um avião pequenininho. Só que são duas coisas totalmente diferentes. Eu não consigo voar o seu avião. E atualmente, tantos anos depois de você ter tirado o seu PP lá atrás, você não vai conseguir voar o avião que eu voo, de forma nenhuma. Principalmente pousando na água, né? De forma nenhuma. Então, cada piloto ele tem que se especializar naquele equipamento que ele está voando, porque todo equipamento é complexo. E quando eu comprei o avião, o piloto de quem eu comprei, ele era todo criterioso. Eu comprei o avião também por causa disso, porque eu vi o quanto que ele cuidava do avião. Ele falou assim, aqui eu brinco de ser comandante de verdade. Checklist, padrão, você vê que o cara era totalmente padrão. Aí depois eu pensei, falei, cara, não é que você está brincando de ser comandante de verdade, você é um comandante de verdade. Claro. Porque você está voando. Claro. E se você fizer alguma coisa fora do padrão e começar a criar uma sucessão de erros, você vai sofrer um acidente. Claro. Independente do tamanho, né? Então acho que isso fica de recado para todo mundo que voa, que independente se você está voando um trike, que é uma delícia, já voei algumas vezes, ou um Boeing 777, um Airbus A380, você tem que sentar lá e estar preocupado com a operação do seu avião. Não, eu vou fazer duas asserções interessantes. Primeiro, a gente entende como piloto, a versão que eu faço, o comandante faz, o avião só cresce da cabine para trás, né? É verdade. Da cabine para frente é o mesmo tamanho, o meu avião, o seu avião, qualquer avião é do mesmo tamanho. Segundo, complexidade para a gente é igual velocidade. Sim. Quanto mais veloz o avião, mais complexo ele é, porque a gente tem muito menos tempo para fazer alguma coisa. Né? E o tempo é um fator complicadíssimo para a aviação. A minha pergunta agora vai ser venenosa. Lá perder o amigo, certo? A gente tem um monte de canais que propagam cultura aeronáutica no Brasil. Eu entendo que a internet é um lugar onde cada pessoa pode emitir sua opinião de forma livre, desde que faça com respeito, educação e ética, claro. né? Mas cada pessoa tem um jeito de enxergar. Por que tem tanta porcaria na rede? Olha, eu acho que as pessoas que falam de aviação, elas têm que tomar muito cuidado do que está falando, como está falando. Porque a aviação, quando acontece um acidente aéreo, normalmente, isso estatisticamente falando, quando acontece um acidente de um avião comercial, grande e tal, é difícil você não ter fatalidades, né? Muitas vezes quando acontece um acidente tem fatalidades. Então, primeira coisa,
você tem que ter o respeito daquela pessoa envolvida naquela fatalidade. Então, a partir do momento que acontece um acidente e alguém já sai falando qualquer coisa que não seja o fato, né? Você vai falar o fato, por exemplo, Ubatuba. Beleza, o avião, ele varou a pista ali e caiu na praia, né? 5 pessoas a bordo, 4 felizmente sobreviveram, infelizmente o piloto não sobreviveu. Esse é o fato. Qualquer coisa que você passe disso, na minha visão, passa a ser um desrespeito aos envolvidos, principalmente ao piloto que infelizmente perdeu sua vida. Então, Sem dúvida. ele não saiu de casa para fazer aquilo. Sem dúvida. E aos familiares todos envolvidos. Porque como a aviação é algo que chama muita atenção, os familiares podem até ficar sabendo através da mídia. E isso é muito ruim, né? Só que ao mesmo tempo, quando você fala disso, a aviação, ela chama muita atenção nesse quesito, acidente aéreo. A gente quebrou um pouco esse nicho, né, com o trabalho que a gente faz, de aproximar a parte boa da aviação, esse trabalho maravilhoso que você está fazendo também, que até o nome, né, do seu canal é espetacular, que é Teaching for Free, quer dizer, você está dando conhecimento de graça mesmo, né? Isso é muito legal, porque a gente fala de outras áreas da aviação. Só que demorou muito para a gente furar essa bolha e atingir novos públicos, que hoje passa a ser uma coisa um pouco mais normal do que era 12 anos atrás, quando eu comecei. Então, o que é mais fácil para você atrair a atenção do público que não conhece aviação? Falar de acidente aéreo. É assim, é instantâneo, né? Por isso que quando acontece um acidente aéreo, vira a capa de todos os portais. Agora, quando acontece um acidente de trânsito, que é toda hora, não estampa a capa de portal nenhum, a não ser aquele que, infelizmente, matou aí quase 40 pessoas por volta dele, né? Então tem que ser muito grave. Na aviação, basta morrer um, que já é, ou melhor, se não morre ninguém, já é notícia de primeira capa, né? Então isso chama muita atenção, o ser humano gosta dessa questão. E aí, as pessoas nessa ânsia de passar informação, de querer dar o furo da reportagem, ser o primeiro a falar sobre o assunto. Eu vi canais aí, canais pequenos até, querendo dar uma solução, comparando, tentando dar uma linha do tempo do acidente ali de Ubatuba, analisando o vídeo e analisando posições em Google Maps, umas coisas completamente sem nexo, para dar um diagnóstico do negócio, e muita gente falando, é isso aí mesmo, você está falando, porque aqueles lá não falam, aqueles lá, um deles sou eu, né? Claro. Então, assim, mas ele falou coisa com coisa, mas ele fez primeiro, assim como outros, né? Aconteceu isso daí. Então, eu acho que eu vejo muito essa ânsia de querer falar de um assunto que muitas vezes a pessoa não faz a menor noção do que ele está falando, mas chama a atenção. Então, ele vai ganhar seguidor, ele vai ganhar like, ele vai ser repercutido na mídia muitas vezes, né? E isso acaba sendo muito negativo para a aviação, porque eu vejo como um trabalho que a gente faz acaba quebrando todo o trabalho que a gente faz. Quer dizer, eu passo um ano inteiro falando que a aviação é segura, que pode pousar lá, pousei em Ubatuba já inúmeras vezes, olha que legal, basta acontecer um acidente para tudo que a gente produziu ir por água abaixo, e aí o que vai em evidência não, o que você está falando aí não é verdade, porque acabou de cair um avião. Tá, mas pousa avião lá todos os dias. Não, mas... Então, você entendeu? É o que chama a atenção. E essa ansiedade de dar a notícia, dar a informação primeiro, acaba fazendo com que as pessoas falem coisas que não façam sentido. Fernandinho, qual foi o acidente que mais te marcou e o porquê? Olha... De tudo que você viu nesse teu tempo, na tua jornada aeronáutica? Eu acho que um que mais me marcou foi o recente da Voe Pass, por conta da minha proximidade com a aviação naquele acidente, pela quantidade de pessoas envolvidas e por ser um acidente da aviação comercial após 17 anos, né, de um acidente daquelas proporções, porque o acidente da Gol, o primeiro acidente da TAM em Congonhas, né, em 96, depois o acidente da Gol em 2006, depois o da TAM em 2007, eu não estava tão envolvido com a aviação como eu estou hoje. Entendo. Né? E eu assisti muito na posição de um espectador, claro que aquilo me marcou, obviamente, como marcou todo mundo, mas esse da Voe Pass, hoje eu estou 100% inserido em todas as áreas da aviação. Então eu conhecia pessoas que estavam no avião, tripulantes, familiares de tripulantes, um familiar do comandante eu conheço. Então, assim, acaba ficando muito mais próximo, né? E quanto mais você vai se inserindo na aviação, cada acidente que acontece
de uma forma ou de outra você acaba tendo uma conexão com aquela pessoa que estava lá. Né? Sem dúvida. Coisa que nos acidentes anteriores eu não tinha, porque eu não estava tão inserido, eu já era piloto e tal, mas eu estava um pouco fora disso, né? Então eu acho que me marcou muito esse da Voe Pass. E é mais atual, né? Então... Então, vou te contar com esse acidente e você fala o que a gente tem de retorno do que a gente faz, né? Aham. Eu fui procurado por um parente do comandante falecido, agradecendo a maneira que a gente abordou o acidente. E isso, para mim, é impagável. A família agradecer pela postura que a gente teve, né? E principalmente por lembrar, tá? Sim. O acidente já passou, já foi digerido, mas ele aconteceu, tá aí, estamos esperando o resultado do CENIPA. Sim. Esse foi o acidente que você viu. Qual foi o maior susto que você tomou voando? Olha, eu confesso que eu Aquele cagaço mesmo. eu tomei poucos sustos voando. Eu pilotando o avião já tomei muito susto com um pássaro, né? Porque na altitude que a gente voa, uma coisa que você falou, né, da velocidade do avião, claro que influencia demais. O avião que eu voo é devagar, então eu vejo o pássaro muito mais facilmente do que um jato, né? Mas voando pássaro, quase tendo bird strike em voo, já tive muitos sustos. E tive pane elétrica já na decolagem no campo de Marte. No campo de Marte, decolando, isso faz tempo. Decolei, deu uma panezinha elétrica, mas o avião é todo mecânico, né? Então não tinha nada digital no painel. Eu só senti que deu a pane elétrica porque apagou o rádio. Aí eu, deu pane elétrica. Aí eu já estava com o motor funcionando, tudo certo. E eu fiz o circuito normal, não precisei voltar na cabeceira oposta. E pousei. E eu vi que tinha escapado um fio do alternador. Caceta, porra. E eu tive uma outra pane elétrica decolando de Atibaia, aí com o meu avião, decolei, apagou tudo, porque aí o meu é todo digital, apagou tudo, eu falei, ixi, mas o motor ficou inteiro. Falei, pane elétrica. Aí eu virei e pousei na cabeceira oposta, mas também não era nada grave, foi só um fusível que acabou saltando ali e não deu nada demais. Mas foram os sustos mais assim, assustadores. Essa sessão de desgraça, a coisa mais legal que você viu? Em voo? Ou eventualmente em voo, que envolva a aviação de alguma forma ou de outra. Olha, o mais legal que eu vi até hoje foi a decolagem do B-1 Lancer lá em Oshkosh. Ô, nojento. Porra, bicho. Eu não quero mais gravar esse negócio não, gente. Vamos parar, isso aqui não tá dando certo. Pô, você já foi pra Oshkosh ainda não? Tem que ir. Oshkosh, bicho. Eu fui pra Praia Grande, pra Mongaguá, pra Oshkosh. Você precisa ir, pô. Não, lá é bom demais. Tá louco, só. Cara, ali foi demais, porque a gente tinha passado o dia no evento e o B-1 Lancer tava em exposição. E eu não fazia ideia que o avião ia decolar para ir embora à noite. E já tava naquele lusco-fusco, bem finalzinho assim de luz. Eu tava chegando no estacionamento, eu comecei a ouvir um barulho que parecia o apocalipse. Falei, o que tá acontecendo? E aí eu vejo, de costas, o Lancer decolando com os 4 afterburners ligados, naquele finalzinho de luz. Tava nublado, quando ele entrou na nuvem, a nuvem toda se acendeu assim com aquele afterburner. Foi a coisa mais espetacular que eu vi. Eu não consegui gravar nada porque a câmera já tava, não tava com iPhone na época. A câmera já estava na bolsa, foi. Mas a imagem dele decolando eu nunca vou esquecer. Foi sensacional. Isso foi em movimento, Foi né? em movimento. Pergunta que eu vou fazer, a segunda pergunta sempre me fazem também, depois eu vou partilhar a minha imagem. Qual é a imagem estática que vem na sua cabeça? Coisa mais maneira, você fecha o olho e fala, caramba, isso aconteceu, ficou como se fosse uma foto na minha mente. Olha, vou voltar aos meus tempos de criança. Eu acho que quando eu vi o MD-11 pela primeira vez no aeroporto de Guarulhos. Pô, MD-11 logo? MD-11. É ruim demais, velho. Nossa. Porque eu acho que eu estava em um MD-11, que inclusive foi o primeiro avião que eu fiz um voo internacional, da VASP. E eu vi o MD-11 do lado de fora com aquele motorzão em cima da fuselagem ali na cauda. E aquilo me chamou muita atenção, porque, imagina, eu devia ter, sei lá, uns 8, 10 anos na época. E pra mim era uma coisa completamente bizarra, um motor ali atrás, né? Então aquilo me chamou muita atenção. Eu tenho essa imagem até hoje do motorzão, não era o MD-11 inteiro não, era só o motor na cauda. O motor 2. Porque diferente do 2.7, que ele tem o duto, né, ali, o MD-11 não, é o motor inteiro em cima.
Sim. Então ele fica um negócio, me parece meio desproporcional. Isso é bullying, sabia, né? Quando você fala que você viu o avião tinha 8 anos de idade, isso é um tipo de bullying, eu posso processar você. Entendi, porque você voa esse avião? Voei, ficou onde dentro da onda, pô. Né? Você voa na VASP? Voei na Varig. Ah, na Varig, tá. Mas, porra, eu senti no meu coração essas palavras doerem muito. Mas eu sinto isso quando me falam assim, nossa, eu curto muito seu canal, eu comecei a assistir quando eu era criança. Aí, o que você faz hoje? Não, hoje eu sou piloto. Pô. Aí eu acho que merda, né? Pois cara. Podia ter deixado isso pra outro Podia ter dia, deixado, né? O pessoal brinca com o MD-11, é uma brincadeira nojenta, por favor, cortem depois, que o avião era para ser bimotor, né? Ah, é? Aí o pessoal em Portugal, com todo respeito aos portugueses, deixa eu anotar, né, que eu vou usar essa os depois. portugueses fazendo o desenho, o cara falou, pô, compramos um motor a mais, fazemos o quê? O cara, põe na cauda. Aí o cara, então enfia lá e tá tudo certo. Por isso que com esse negócio ele bizarro, ele é meio esquisito mesmo. O bagulho, e foi isso que me chamou a atenção. É um avião muito bom de voar, eu voei, ele é muito confortável, mas temos de avião, eu não gosto de avião estendido, né? Então o avião estendido é horroroso. Sim. E a minha imagem, que eu já falei isso em tudo que foi podcast, é o 727 com pendura da Cruzeiro, amanhecendo o sol, aquela lua atrás, o avião com a logolight ligada, nossa, aquela cauda azul, 727-100, e o APU ligado fazendo um barulhinho assim, falei, cacete, aquele barulhinho bem leve do 727. Ainda pensei assim, ainda me pagam para fazer isso, gente, ainda estou sendo pago, que maravilha. Não, eu tive a oportunidade de fazer um voo na cabine do 727 e eu vi a diferença de voar um avião daquele, que é um avião já que tem 50 anos, né, mais de 50 anos, e comparado com um avião como esse. Então 3 tripulantes na cabine e o CRM deles, parece um balé acontecendo ali, sabe? É uma perfeição de operação constante deles. Porque aqui a gente está conversando, o voo está acontecendo, é possível fazer isso. No 727 não. O 727 acho que volta aquilo que eu falei, né, de dirigir o carro. O cara tá o tempo todo mexendo em coisa, engenheiro de voo, empurra a manete e volta porque ele é totalmente manual, né? Sim. Então sim. Até o meu grande amigo, né, que eu conheci ali, o Juan, comandante do 727, ele carinhosamente apelidou o avião como Cadillac. Eu achei É o Cadillac dos céus, né? É o Cadillac dos céus, né? A gente voava, né, porque o 727 na Varig, a gente tinha o 737-200, né? E o 727. O Breguinha, né? A gente dizia que o 727 era o wide body da aviação nacional. Só fazia voo pra capital, né? O pessoal do Brega rala no meio do mato, né? Sim, então você tirava onda, né? É. O cara ia pra Recife com 18 poços, você ia direto. Pois Eu é. achei, meu voo foi num stop. Mas é uma pobreza maldita, E é incrível você pensar que o avião não tinha inercial, não tinha nada, né? O 727, o Breguinha não tinha nem FMS, né? Você tá de sacanagem, né? Aí eu vou contar pra você que a gente voa pra Ilha do Sal, um negócio chamado navegação Doppler, que é o inercial do Fred Flintstone, a gente brinca, né? Se pousava no sal porque só tem uma ilha no meio, não tinha como errar, né? Então você mirava e chega lá que é naquela lá mesmo, né? Mas era uma coisa muito antiga. Fernando, te atrai mais essa aviação antiga ou a aviação mais moderna? Então, isso é interessante, até que eu falei no começo, né? Que o Aero por Trás da Aviação, ele me abriu muito conhecimento, né? As pessoas aprendem muito com o que eu faço, mas eu aprendo muito com o que eu faço. Porque os acessos que eu tenho, graças ao programa e à pessoa que eu me tornei, né, daí na aviação, são espetaculares. Então eu consigo aprender com pessoas reais, né? Então se eu quiser aprender de aviação comercial, pô, eu tô com um comandante de aviação comercial aqui que tem muito para passar. E assim em todas as áreas, aviação militar, tráfego aéreo. Então eu aprendi muito na prática, estando lá. Não é coisa que eu só li ou alguém me falou. Eu estive em muitos lugares vendo na prática, né? Então, quando eu falo isso, eu vou dizer assim, que hoje em dia eu não sei o que me atrai mais, cara. Eu acho que tudo me atrai, tudo pra mim é interessante. Aviação militar, aviação antiga, aviação esquisita, que eu apelidei, né? Que são os aviões mais bizarros. Porque quando você começa a remexer na história da aviação, você encontra cada coisa estranha que os caras fizeram. Caramba! Muito! E isso pra mim é fascinante, porque hoje a gente olha e dá risada, fala, nossa, como é que o cara pensou nisso? Mas naquela época, o cara pensar em determinado equipamento que ele desenvolveu ali é espetacular. O próprio Santos Dumont, aquela pipa voadora que ele inventou, chamado 14 bis, o próprio Santos Dumont achou aquilo ruim, que quando ele quebrou, ele jogou fora e falou, não vou mais fazer isso, vou fazer outra coisa, e fez o Demoiselle. Mas é o primeiro, né? Quando que você imaginar uma pessoa criar um troço daquele lá? Porque se você olha o 14 bis, você fala, meu Deus, isso aí não parece ter uma aerodinâmica muito lógica, né? Então os pioneiros, cara, eles
criaram coisas incríveis, né? E eu sou fascinado por, acho que hoje, absolutamente tudo que acontece na aviação. Deixa eu perguntar, é o cara mais top que você conseguiu conviver? Ou o cara que você falou assim, sentei perto de Deus, esse homem? Ah, tem muitos, viu? Porque hoje... Escolhe um. Um? Quem que eu vou falar? Tiozão. Por favor, venha mais vezes. Não, sério, o cara Não, mais tem top que muitos, você cara. conviveu. Tem muitas pessoas que eu convivo hoje que são tops. O Panda, sou muito admirador do Panda, se tornou um grande amigo meu. Hoje, comandantes de linha aérea de longa data que eu sei que o cara tava lá na cabine do avião quando eu podia estar como passageiro com 8, 10 anos de idade. Por isso que eu te perguntei se você voou na VASP, né? Porque eu voei muito na VASP com os meus pais naquela época e hoje eu sou amigo de comandantes de MD-11, né? Então, é difícil citar um nome só, assim. Acho que a aviação é uma comunidade, né? E hoje eu sou muito grato de ter esses caras que eu admirava, que eu consumia o produto deles como Flap, tive o prazer de conhecer o Spagatti, né, ficar próximo dele, de outros criadores de revistas e mídias que eu jamais imaginei que eu não só ia sentar na mesa com o cara, mas eu ia ser admirado pelo cara. Então, pô, imagina um moleque de 10 anos folhando lá uma revista X, você vê os colunistas e de repente esse colunista é seu amigo, né? Pra mim não tem preço isso daí. O único que eu ainda não conheci dessa época, que eu não sei nem se eu vou conseguir, é o Klotzel, né? Sim. Eu lia muita coluna dele. Que Mas top. ele tá quase 100 anos agora, né? Eu vou narrar de novo o que aconteceu comigo quando eu era mais novo, né? Uhum. Eu tenho como referência o Alberto Bertelli. Ah, sim. Ele não cheguei a conhecer. Porque o Bertelli eu era piloto privado na época, né? Ele chegava de biker fazendo aquelas voltas dele, parava do lado da gente, descia, o Bertelli era uma pessoa muito simples, né? Sim. Pegava uma graminha assim, colocava na boca e começava a bater papo com a gente fazendo PP. Eu falava, chegou Deus, né? E o cara fez um negócio que eu não imagino ninguém, um ser humano, fazer, e é uma pessoa como eu aqui, né? Conversando, Sim. batendo papo. E aí a gente vai cair no que eu vou te perguntar agora. Mas antes de você me perguntar, você falou do Bertelli, me veio a pessoa, o nome. Osiris Silva. Eu tive a oportunidade de conhecer, conversar muito com ele, e é um cara extraordinário. Pra caramba. Eu tinha no início do Aero por Trás da Aviação na internet uma playlist chamada Ícones da Aviação, onde eu entrevistei o João Amaro, entrevistei o Panda, foi ele que eu conheci o Panda, fiquei amigo dele, entrevistei o Marcos Pontes também, que acabei ficando amigo dele, e o Osiris Silva. Desses 4 que eu entrevistei, o Osiris Silva eu não entrevistei. Eu sentei, fiz uma pergunta e fiquei 1h30 escutando ele falar. Porque o Osiris Silva não é uma pessoa que você entrevista, é uma pessoa que você senta e escuta ele falar. Porque ele tem uma linha do tempo e uma cabeça assim que é extraordinária. Então essa pessoa eu admiro demais e fiquei muito feliz e muito honrado de ter tido contato com ele, conversado com ele de uma forma bem próxima. E a gente volta naquela pergunta anterior, né? Nos canais de aviação a gente falando das mídias, né? Quanto é importante ter referência como o Dr. Osiris, aí, o Coronel Osiris, né? Para você ser abençoado pelo conhecimento que ele fez, as coisas que ele criou. Se fosse nos Estados Unidos ou outro país, o cara tinha do Oscar, prêmio, sim, com certeza. Né, estátua. Infelizmente o brasileiro ele não valoriza a sua história e não valoriza os seus pioneiros. Então, claro que todo mundo admira o Santos Dumont no Brasil, mas infelizmente fora do Brasil, Santos Dumont é praticamente ninguém. É mais um pioneiro ali daquela época que poucas pessoas lá fora sabem quem é. E eu não estou falando dos Estados Unidos, tá? Porque tem gente que fala, os americanos. Não. Eu tenho amigos da Venezuela que recentemente vieram para o Brasil. Eu falei do Santos Dumont, eles não sabiam quem era. Sim. Então, assim, aqui, do lado, né? Então, a gente tem que valorizar mais os nossos pioneiros, os nossos heróis, os nossos... E quando valoriza, como fizeram agora a série do Senna, fizeram uma excelente série, um monte de gente criticando. Nossa, mas era tudo isso mesmo? Amigo, deixa eu te explicar, né? E valorizar quando vivos, né? Exato, aí, exato. É vivo, ainda é lúcido, né? Exato. Homenagear o cara agora. Dizer pro cara, pô, você fez a diferença. Com certeza. Eu tive a oportunidade de ir uma homenagem para ele feita lá em São José dos Campos, que ele infelizmente não foi, a homenagem era para ele, mas ele não foi porque ele já está com 90 e alguma coisa, ele não estava em condições de ir.
Mas foi muito legal eu ver ali a homenagem para ele e tal. Foi muito bacana estar presente. Papinho de aviador. Qual foi o avião mais legal que você voou? Ixi, espera aí, agora eu preciso buscar na HD aqui. Mais top. O mais top? Aquele que acabou, você falou assim, dá pra voar mais 10 minutinhos assim? Eu vou ter que chutar lá pra cima de novo, né? É lógico, meu filho, mas você é dono de avião, você pode meter o bico pra todo lado. Falcon 6X. Nojento! Olha, ai meu senhor! Falcon 6X foi da aviação executiva, porque acho que a gente tem que dividir um pouco nas aviações, né? A aviação executiva Falcon 6X é um avião extraordinário, novo, né? Projeto novo. A aviação militar, dos que eu voei, o Super Tucano é um avião bem legal também. Vamos ser realistas aqui com o público. Avião militar não é confortável. Sim, porque é militar, vai pra guerra. Ele é quadrado, é estranho, mas foi muito legal a experiência. O avião comercial, eu acho que o 787, o A380, eu voei na executiva da Emirates A380, a experiência é outra, né? Então acho que esses aviões aí são marcantes na minha vida. Nojento também. O pessoal tá gravando com a gente. Alguma pergunta pro Fernando? Comandante. Davi, o que você quer saber? Qual o futuro do canal, Fernando? O futuro. Olha, esse ano a gente está com um planejamento bem legal de lançar coisas novas, novas mídias, a gente está preparando conteúdo infantil também. Que legal, porque velho. eu tenho muito seguidor criança e o meu conteúdo não é feito para criança. A criança que gosta é a criança como eu era, aquela que consome tudo de aviação. Quando eu fui para a televisão, em uma das reuniões que eu fiz para apresentar o projeto, a pessoa falou assim, como é que você vai se comunicar com o leigo e com o técnico ao mesmo tempo? Falar, com o técnico eu sei. Eu ponho a foto de um avião, deixo meia hora a foto do avião ali, tá resolvido o problema, né? O problema é você falar com o leigo. Então, eu quero trazer um pouco mais para o público infantil, mais com uma cara infantil, com histórias infantis, porque é ali que você começa. É ali que você cativa o interesse. E eu vejo isso das crianças que eu converso há 12 anos, né? 11, né? Porque faz 11 que o programa está no ar. E a gente quer ir muito por esse caminho, mas também outros tipos de pautas. Quero gravar mais fora também. A gente está fechando uma parceria bem legal com a Latam agora para a gente conseguir também fazer mais pautas internacionais e coisas bacanas aí. Então vem coisa boa aí, vem coisa boa. Legal. Mais alguma pergunta, Davi? Qual é a notícia que você tem mais vontade de dar, de transmitir assim, seu canal? Aquela notícia que você fala, meu Deus, que honra poder transmitir essa notícia. Caramba, o que eu posso dar de notícia extraordinária? Isso você disse pro que eu faço ou no geral? No geral, da aviação geral. Eu acho que eu dar a notícia que a gente consegue fazer viagens interplanetárias, acho que vai ser legal, né? Falar, eu quero comprar minha passagem para Marte amanhã. Ou que a gente possa fazer um voo dentro do nosso planeta em poucas horas, né? Também top. É aquela história. Em determinado momento da história, a Boeing tentou mirar mais aviões rápidos e a Airbus aviões maiores, tornando transatlânticos aéreos, né? Então, assim, obviamente, se você está num transatlântico, tanto faz se a viagem vai durar um dia ou um mês. Agora, quando você está naquela cadeirinha, durante 12 horas assim, ninguém merece, né? Então, eu escolho fazer essa viagem em 2 horas. Pergunta pra mim, Davi, vai, quebra esse galho, vai pergunta pra mim. O tiozão? Oi. Oi, vamos pensar uma pergunta, porque Ô, voz do além. Não, faz a mesma pergunta pra mim do Fernando, que gostei da notícia que você me dá aqui no canal. Vamos lá. Tiozão, qual a principal notícia que teria a honra, o prazer de dar essa notícia no seu canal? Que a gente consegue voar no mundo inteiro sem passar por nenhum espaço de conflito armado. Boa. Não Ali, ó, o comandante de linha aérea falando. E eu vou te falar porque está acontecendo com eles, né? A gente voa muito ali perto desse conflito que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia, sim. Né? Que infelizmente foi, né? E a gente tem noção do tamanho no começo da guerra ali, quando você vê as luzes se acendendo de bomba à noite. Isso passando uma boa. Você chegou a ver isso? Você via as luzes acendendo à noite. Isso passando 300 milhas longe. Meu Deus do céu, sim. Então você imagina as pessoas ali, né? Você para pensar um pouquinho e fala, peraí, tô aqui no quentinho e tal, com o GPS jammed, né? Que o GPS vai pro adeus ali, mas, porra, pensa no que está acontecendo embaixo da gente. Então, se o dia que eu conseguir voar para algum lugar e não tiver ninguém, não tire ninguém, eu vou estar super feliz. Muito bom. Fernando, pode não contar se quiser.
A gente falou da melhor pessoa que você entrevistou. E o cara mais mala que você colocou aí? Se Não, eu quiser posso falar, não fala, eu posso falar, porque eu não lembro nem o nome do cara. Ou a situação, Mas. né? Hã? Ou a situação, né? Não, eu lembro perfeitamente da situação e eu posso falar, isso faz bastante tempo. Foi lá no início, quando eu gravei com o Davi lá atrás, naquela época. Foi num voo de balão. O balão? Um voo de balão. Eu fiz uma matéria, na época eu era... porque o Aeroporto das Aviação é um projeto meu. E na primeira temporada para TV, como eu nunca fui ator, né? Eu contratei 2 atores para me ajudar na apresentação. Então eu tinha 2 apresentadores, que era a Vivian e o César. Depois, quando evoluiu e chegamos onde chegamos, os 2 têm os projetos, né, fora e não nada a ver com a aviação, nunca foram da aviação. Mas enfim, voltando ali atrás, o César, um dos apresentadores, estava fazendo voo de balão em um dos balões e a Vivian estava no outro balão. Entendi. Com rádio. E eu estava no balão com o César, gravando ele, dirigindo ele e gravando ele. A Gisela, minha mulher, estava no balão com a Vivian, gravando e dirigindo ela. Entendi. Tá. Qual que era a ideia? Os 2 balões, os 2 se comunicando, tal, ficou aquela coisa bem bacana. A matéria foi pro ar, ela tem na primeira temporada do Aero, que ela não tá mais disponível, tal, mas ela tem, ela existe. Só que a primeira vez que a gente gravou, que foi pro ar foi a segunda, a primeira vez que a gente gravou, eu subi no balão com um cara, eu não sei o que aquele cara tava fazendo ali, que era o balonista, que tava levando a gente. O cara, qualquer coisa que o César perguntava pro cara, o cara respondia de má vontade, não olhando pra gente, debruçado pra fora do balão, o cara tava puto. Ele não queria estar lá e ele tava ganhando pra estar lá, a gente tava pagando o voo. Foi a pior pessoa que eu entrevistei até... Entrevistei, quer dizer, a gente tentou entrevistar, porque não rolou uma entrevista. Ficou muito ruim. O cara não deu a menor importância porque estava acontecendo ali. Conclusão, pousamos o balão, eu virei pra Gisela, falei... A gente vai jogar essa matéria no lixo, a gente não tem uma matéria aqui. Não dá pra fazer. Jogamos fora. Aí entramos em contato com um outro local de balão, quem atendeu foi o Guto, esse eu lembro o nome, um cara, gente boníssima. Fiquei sabendo que ele tá em Albuquerque, lá no meio dos balões, um tempo atrás ele tava lá. E aí ele nos atendeu super bem, a matéria ficou fantástica, e aí foi essa matéria que foi pro ar. E eu devo ter gravado até hoje, porque eu não joguei nada fora. Porra, eu bota devo no ar, ter caramba. gravado até hoje a do Mala anterior. Aff, Maria. Vamos voltar a falar de avião aqui. Vamos lá. No 737 NG. Fernando, o que é mais diferente do seu avião aqui? Você saiu do seu Tudo. avião, sentou aqui dentro. O que é mais que impacta mais assim nessa transição? Deixando claro que a gente conversou antes, né? Nós 2 somos comandantes, temos o mesmo peso voando. Não é o tamanho do avião, não é o tipo, a complexidade do voo que vai fazer o piloto Sem dúvida. ser mais excepcional do que o outro piloto. Não tem o cara que voa na comercial, eu sou piloto de foguete. E o cara que voa avião menor é um coitado. Não é nada disso. Sim, né? sem dúvida. Somos pilotos diferentes, uma coisa diferente. Eu faço muito essa correlação com medicina, né? Você tem o Sim. oftalmologista, você tem o otorrino, você tem o cardiologista. Exatamente. Todos são médicos, Exatamente. né? Mas cada um na sua especialidade procura fazer da forma mais excelente, da forma mais prestigiosa possível. Então, beleza, você sentou aqui. O que é a primeira coisa que chama a atenção? Para você, aviador Fernando, comandante Fernando. Sim. Não para o leigo. Primeiro o tamanho, né? Em relação ao avião que eu tô acostumado a voar. O avião que eu voo, a gente fica bem mais encostado. Por isso eu vou com a sua mulher. É claro, É óbvio. sempre. Mas o tamanho das coisas, o movimento de tudo que você tem aqui e a quantidade de sistemas, né, que você tem. Então, o meu avião não tem o overhead panel, o meu avião não tem tantas telas, é tudo muito mais reduzido, né? E aqui, óbvio, você tem mais motores, você tem mais sistemas, mais redundâncias, muito mais gente a bordo, então você tem muito mais essa complexidade nesse sentido, né? Mas o que me chama mais a atenção é isso, é a quantidade de peças que você tem para executar aqui numa operação como essa. Para quem nos acompanha, né, que não é piloto, o overhead, o Fernando falou, é esse painel aqui de cima, e os sistemas são divididos dessa forma, né? Combustível, sistema elétrico, pressurização, você tem tudo colocado de uma forma que você consegue interagir. Tem muito botão, tiozão. Com o tempo vai ficando pequeno, né? É o teu avião, você senta dentro, Você sabe, tudo. você olha ali, parece que dá né? Ele vai diminuindo de tamanho, Você né? veste ele. É um troço esquisito pra caramba, né? Só quem viveu isso sabe, né? E é engraçado como essa questão da experiência daquilo que você está fazendo muda. É que nem quando começa a dirigir, né? Eu lembro a primeira vez que eu dirigi na Via Anchieta, em São Paulo. Cara, você dirige tenso, é muita coisa acontecendo, é muito carro, meu Deus do céu.
Hoje você faz isso com naturalidade, né? Então o ser humano tem essa total capacidade de adaptação. Então a pessoa sentar aqui é uma questão, claro, de treinamento, de horas de voo, para ter essa percepção que você está trazendo, né? Assim como pousar um avião na água. Pousar um avião na água não é fácil. É fácil para mim, estou acostumado a fazer isso. Mas assim, não é uma coisa que qualquer piloto vai pegar na primeira vez, o cara vai se matar, entendeu? Tem as suas particularidades. Assim como você pilotar um helicóptero, né? Um helicóptero que seja um Robinson 22 ou que seja um H225. O helicóptero é totalmente diferente de um avião, né? Então você tem que ter aquela mão para aquele negócio. Então é isso que você falou no começo, acho que não tem, ele é menos piloto do que ele porque ele voa um avião, e também é uma questão de opção. Claro. Né? Como eu falei no começo, a minha vontade era de me tornar piloto de linha aérea. Esse era o meu caminho quando eu tinha lá 18 anos. Eu mudei. Se eu tivesse ido por essa opção, na idade que eu tenho hoje, eu talvez seria um comandante de linha aérea de algum lugar, né? Eu estou indo para 41. Então é mais ou menos a idade que você já faz aquela também, transição, né? Isso é bullying também, registrem. Então, e outra, cara, a aviação ela é gratificante para independente da máquina que você está voando, né? Ou seja, é legal pra cacete, né? Demais. É legal pra cacete o negócio aqui, né, amigo? É aquilo, faz barulho, anda rápido, é colorido, né? E o cheiro é bom também, né? É do cacete. Tem um monte de mesmo, luzinha né? piscando. O impressiona é isso, né? O pior, o mais engraçado disso é que, é o que eu falo, você falou das diferenças de pilotos, né? O que nos aproxima é muito maior do que nos afasta. Exatamente. Né? A gente acaba cruzando uma aviação com a outra, você vai ver como as coisas são muito similares. E aí fica um recado legal pro pessoal. Dá para voar seguro, não dá, Fernando? Totalmente, com certeza. A aviação pra é quem segura. É piloto, tá? Para quem é piloto, não, a aviação é segura, dá para voar seguro, faça os procedimentos, não pula etapa. A aviação hoje ela é utilizada em várias áreas totalmente diversas, como um exemplo de organização, exemplo de padronização, de briefing, checklist, né? Até na medicina. A aviação é usada como exemplo. Sim, então, nós como pilotos, a gente tem que passar esse exemplo, né? A gente tem que mostrar que não vamos fazer uma coisa, não preciso fazer isso aí porque eu já sei, aqui não precisar, não vou ler o checklist. Pode parecer, para muita gente, uma coisa Caxias demais, mas o meu avião, que tem um checklist mais ou menos desse tamanho aqui, eu leio ele todo voo. Eu já sei de cor o que eu tô lendo ali, claro, mas às vezes você pode esquecer. Claro. Um item. Você tem cinco itens para lembrar, mas é aquela história de quando você vai no mercado, tua mulher pede para você ir no mercado, te pede 5 coisas. Você vai voltar com 4. E as 4 erradas ainda. E as 4 erradas. Com certeza. Exatamente. Então leia o checklist, não tem jeito. Agora, só complementando, você sabe por que o seu avião é mais legal que o meu? Não, não é meu não, né? É emprestado para mim, né? Porque o seu tem mais luzinhas. Isso é verdade, isso é verdade. E a coisa que eu queria deixar claro, e é interessante, a gente que é aviador mexe muito com ego, né? Sim. É o que eu brinco, o brinquedo que eu brinco não é meu, ele é emprestado com um tempo determinado. Ou seja, eu pego daqui e tenho que devolver lá na outra ponta. E aí não brinco mais, verdade. né? É diferente do seu, que de uma forma ou de outra é sua. A gente no podcast vai buscar, Fernando, fazer isso aí, passar uma mensagem de segurança para quem voa, para os nossos irmãos com alados, certeza, né? sim, sem dúvida. O menino que está lá começando a voar. Já começar direito. Já escolher as pessoas que ele vai seguir. Isso é importante, né? com certeza. E se a gente, volta a dizer, se a gente conseguir influenciar um garoto desse, já valeu o seu tempo, com certeza, tempo, a 1013, o Davi, Pegada Digital que está com a gente, GNT que está com a gente, vocês vão fazer diferença na vida de gente que vai salvar gente amanhã. Com certeza. Fechou? Vamos pousar? Vamos pousar. Só antes de pousar, eu quero falar uma coisa assim. A aviação é um campo de golfe, né? O que é o campo de golfe? Não falam que as melhores amizades, os melhores negócios acabam sendo criadas no campo de golfe, né? De empresários, assim. Claro. A aviação é isso. Eu já conheci tanta gente grande que eu me aproximei por causa da aviação, porque o cara também é piloto, o cara gosta. E aí você senta na mesa com um bilionário que você fala, cara, eu nunca ia conversar com um cara desse, e o cara tá conversando de igual para igual, simplesmente pelo fato dele gostar disso aqui, da mesma coisa que você. Então a aviação aproxima pessoas. Isso eu tô falando de um exemplo de bilionários, mas pode ser qualquer pessoa. Pode ser um cara que, do bilionário ao cara que não tem nada. Os dois vão conversar. Ou pode ser do cara que gosta de, sei lá, independente de etnia, de qualquer, o que for. Quando você está aqui,
o papo é de igual para igual, não tem preconceito, não tem racismo, não tem absolutamente nada, você fala de aviação e acabou. E é isso que é legal da aviação. Você me deixou curioso agora, vou fazer uma pergunta antes de começar a descida, não vai dar. Veio aqui. Você já pensou que você ia ter avião algum dia? Não, sempre quis. Não, já mas pensou, nunca achei que eu ia... deitado na cama lá com 10 anos, 15 anos, falar, vou ter um avião. Eu queria, mas não sabia que isso ia se concretizar. Mas eu, quando consegui conquistar o meu primeiro avião, que eu tô com ele até hoje, foi assim, uma coisa sensacional. Eu fiz um voo com ele de Manaus para São Paulo, né? E é um avião pequenininho, então foram 3 dias de voo, 21 horas de voo, passando Legal. por lugares assim no interior do Brasil, que eu não fazia ideia, né? Fronteira com a Bolívia ali, aqueles cantos bem remotos. Então foi sensacional, foi muito gratificante. E é uma coisa que eu aconselho, eu encorajo, porque ter um avião da categoria do meu não é algo proibitivo. É perfeitamente possível. Para quem gosta de voar, é muito gratificante. Deixando claro, né, Fernando? E fica o recado pra gente, mais um puxãozinho de orelha, né? O Fernando não ganhou o avião de presente. Não, né? não. Foi uma rifa, que chegou lá, o avião. Você falou, é meu, eu Trabalhei pego. muito para conseguir. Você trabalhou sim, pra caramba. São teus esforços, você, tua esposa guerreira do seu lado. Muito. Ali, vocês construíram esse avião pedaço por pedaço. Com certeza, Não com é? certeza. Nada que vem fácil, a gente acaba dando aquele valor importante. Exato. Né? E essa é a mensagem que eu acho que cabe pra gente deixar. Você é um cara muito bem sucedido na tua área, é referência na tua área. Né? Você construiu essa imagem Sim. no dia a dia. No dia a dia, um dia após o outro. Exatamente. E hoje quem olha o tamanho que a gente tem, a relevância, acha que é fácil. E não é. Porque a aviação ela sempre foi vista como muito nichada, e eu falo exatamente o contrário, todo mundo usa e precisa da aviação mesmo nunca tendo entrado num avião na vida, né? Porque além de passageiros, no seu caso, por exemplo, você também transporta cargas, Claro. né? Então, fora milhares de serviços que existem, e eu sempre acreditei nisso. Mas as pessoas não, né? Quem está em volta. Então a gente teve que quebrar muito paradigma. E um outro lado também, o que já existia dentro da aviação, em termos de patrocínio, em termos de anúncios e tudo mais, era também muito numa área que não existia, quer dizer, melhor dizendo, numa área que existia 20 anos atrás e que hoje é a internet. Só que para você virar essa chave e conseguir ter apoios de quem trabalha na aviação para quem trabalha na internet, demorou muito. É muito difícil. Então a gente abriu, a gente escancarou essa porta, né? E continuamos fazendo trabalho, mas é o que eu falo. Quando eu faço um voo no avião da Marinha, por exemplo, nossa, como é que você conseguiu? Cara, não é uma coisa que eu liguei na Marinha do nada e falei, deixa eu fazer um voo aí. Os caras falaram, peraí que eu te vou dar chega aí. Não é assim. E não basta só fazer conteúdo de aviação, você tem que fazer conteúdo sério, tem que ser respeitado, tem que conquistar credibilidade. É um processo que está em processo até hoje. Claro. É longo. E mais que tudo isso, você influencia, toca na vida das pessoas. Isso é fundamental. E é isso que é gratificante. Você não sabe onde você está tocando, em quem você está tocando, no cara lá no interior do Pará, que pensa ser piloto, que olha para você e fala assim, peraí, ele conseguiu, cara. Dá para mim também. Exatamente, a ideia é essa. E quando eu vejo pessoas que são influenciadas e são estimuladas, eu conheci um rapaz lá em Navegantes, o cara ele é seguidor do canal, esse foi um que falou, te sigo desde criança, né? Eu olhei e falei, pô, tá fazendo bullying, né? E ele falou, não, eu tô trabalhando agora aqui no aeroporto como despachante e, nossa, comecei vendo seu canal e tal, e ele quer ser piloto. Mas olha, eu sempre conto essa história, e olha o traçado que ele tá fazendo. Ele começou com um anúncio de vaga para trabalhar no raio-x do aeroporto. Ô, louco. Ele foi e falou, cara, eu vou estar no aeroporto. De lá ele conseguiu ir para a companhia aérea ser despachante, já está dentro da companhia aérea, está fazendo curso de comissário para entrar em voo, para virar aeronauta. De comissário ele quer ser piloto e falou, e eu vou ser piloto. O moleque tem 19 anos, então ele tem uma carreira inteira pela frente. Ser piloto. E vai ser. Ou seja, o cara saiu do nada, como ele podia, e está seguindo a carreira dele. E daqui 10 anos, você vai ver ele na cabine do avião e falar, cara, você não foi o cara que ficou reclamando, eu não tenho dinheiro. Não, você deu um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa, né? Exatamente. Simbora em São Descida, comandante? Vamos lá. Vamos embora. O avião está setado para descer. Ok. O Aero 123, ponto é a descida. Aero 123, está autorizada a descida para o nível para 6 mil pés. Acho que a gente está pausado ainda, não? Vai soltar. 1-0-1-3. Desce para 6 mil pés no 013. Aí a gente vai brincar de aviação grande, hein, Fernando? Você vai falar seta 6 mil pés. 6 mil pés, seta 6 mil pés.
a gente sempre aponta, tá? Ah, sempre aponta pra cá. Point and shot. Você Tá. pode ser aqui, pode ser aqui. Eu vou Ok. botar... 6.000 pés set, você vai falar 6.000 pés checked. 6.000 pés checked. Ou seja, a gente fez agora um procedimento que chama de Awareness Procedure. Ou seja, Altitude Awareness Procedure. Ele mandou fazer alguma coisa, apontou o que era para fazer, eu fiz, apontei o que eu tinha feito, ele falou, beleza, vamos embora, e agora começamos a descer. Posso te dar um exemplo rapidinho? Deve. Vamos lá. Seguindo esse exemplo, a gente tem tempo para falar 1 minuto, né? Tá. Não tem tempo, você falou o que você quiser. Beleza. Seguindo esse exemplo que você falou agora, desse cross-check, né? Chama-se Desse Altitude Awareness Procedure. Falei Altitude bonito, Awareness hein? Procedure. Falei bonito, hein? Todo arrepiado. Isso serve para qualquer área, para você não fazer besteira. Para você um fazer, o outro checar e você rechecar e beleza, tá certo. Vou te dar o exemplo. Minha filha. Existem casos de pais que trocam de colo e o bebê cai. Sim. Desde que minha filha nasceu, quando eu passo o bebê para minha mulher, eu falo, pegou, segurou, segurei. Tipo, your controls, I have controls, né? Segurou, segurei. A hora que eu tenho certeza. Isso aí na hora, velho. E ela a mesma coisa, ela pegou comigo. Ela ainda não é piloto, mas um dia vai ser, ela fez comigo. Nunca ela escorregou, porque já é da cabeça, tá na sua mão. Posso soltar? Então, é a aviação ensinando a gente numa coisa do dia a dia para evitar um acidente doméstico. Ou seja, serve para qualquer coisa, certo? Para qualquer coisa, Tamo- até para passar o filho de colo. Pois é. Aliás, parabéns, linda sua filha. Obrigado. Minha mulher viu, ficou babando. Então tá, estamos livres de ser para 6.000, comandante. Ok, 6.000 pés. Vou botar um level change para o senhor e o have Level controls, change, I have controls. Ok, fio na barra. Então na barra, Vamos cortar o motor 2. corta os dois Corta motores, os dois né? juntos. Libera os comissários, comandante. Ok. Seatbelt off. Welcome to São Paulo, Fernandinho. Valeu. Obrigado. Cara, obrigado você. Obrigado por tudo, foi show Bom de demais, bola. que bom. Você é o cara, irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado a M3.2 que estava com a gente, Obrigado Digitais, ao Horst que fez essa maravilha acontecer. Tamo junto. Obrigado. Bora, porra. Obrigado. Isso aqui é trabalho em equipe. Isso aconteceu quando a gente tava junto. Valeu, brigadão, gente. Foi ótimo. Me chamem mais vezes, tem muito assunto. Virar, vambora.